Olá, doutoras e doutores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sustentação Oral, nosso bate-papo semanal da OAB Juiz de Fora. E ao meu lado, meu grande amigo, professor e advogado, Rodrigo Campanati. Rodrigo. Meu querido amigo Daniel Dori, a você que assiste esse podcast, peço que se inscrevam, compartilhem, deem like, tragam sugestões. Esse é um projeto, um programa da OAB Juiz de Fora, de comunicação geral e com a sociedade, de forma a tornar acessível as diferentes atuações das comissões e da própria advocacia. Hoje, Daniel, nós teremos aqui um assunto que é muito interessante, um assunto que para mim, gera muita curiosidade. Nós vamos falar sobre a SAF, a Lei de Incentivo ao Esporte, ao mecanismo de solidariedade da FIFA e, para tanto, nós vamos receber aqui o presidente de um clube que é extremamente tradicional na cidade de Juiz de Fora, um clube que aqui em Juiz de Fora tem o meu coração. Eu tive a oportunidade, quando mais novo, participar ali, jogar bola, né, representar as cores do Baeta. Então, o presidente do Tupinambás, o Cláudio Dias, seja muito bem-vindo, Cláudio. Eu agradeço aí pelo convite, né? E também, né, um advogado brilhante, um advogado que tem aí uma atuação efetiva nessa parte e né, da Comissão do Direito no Esporte, Direito Esportivo, Dr. Leonardo Cortes Real. Eu gostaria de também saudar o colega e eu tenho certeza que o assunto aqui vai render, porque mexe com uma das grandes paixões, né, nacionais, ao ponto de que o direito esportivo e o próprio futebol, ele muitas das vezes substitui aquele ídolo que tinha que ser um professor, tinha que ser eventualmente um político, e os ídolos brasileiros são quase sempre esportistas e, na grande maioria, são jogadores de futebol, por mais que a gente esteja enfrentando aí algumas dificuldades. Hoje em dia tá complicado, né? Hoje quem talvez esteja melhor representando o futebol brasileiro é até o Botafogo. A contragosto de um flamenguista, mas... Não, só um adendo. O Botafogo, em relação à seleção brasileira, ele é o mais importante dos clubes do Brasil. Eu não sou botafoguense, mas meu pai é. Queria um abraço, pai, já que você provavelmente está assistindo. Queria dar meu agradecimento para a participação de vocês. E aqui, antes de a gente entrar nos assuntos, a gente quer que o público e a gente também conheçam as pessoas por trás dos profissionais que aqui estão para desenvolver o nosso assunto principal. Cláudio, conta um pouco da sua história para a gente. Então, eu sou natural do Rio de Janeiro, estou em Juiz de Fora tem uns 45 anos. Professor de Educação Física, professor de Geografia e estou também na área de Contabilidade. Hoje eu estou como presidente do Tupinambás, que é um clube centenário, fez 113 anos. A gente está tentando voltar com o futebol profissional de Juiz de Fora para a elite do Campeonato Mineiro. Espero que a gente consiga. E você, Leonardo? Conta um pouco da sua história, como é que você veio parar no direito e no direito esportivo e nessa comissão. Como é que foi a sua trajetória até aqui? Primeiramente, agradecer o convite, aqui é uma honra aqui estar falando para todo mundo. E, bom, eu sou daqui de Juiz de Fora, né? Não nasci aqui, mas moro desde os 6, 7 anos e formei aqui na UFJF. Eu formei, segui a vida como advogado civil, mas desde a época de faculdade eu já me interessava por direito desportivo. Tanto é que a gente fez um grupo de estudo na UFJF, que virou até matéria eletiva, com a ajuda do professor Abdala. E acabou que o direito esportivo sempre me seduziu. Eu formado, eu ainda queria fazer cursos. Eu fiz o curso da FIFA, Gestão, Marketing, Direito e Esporte. Eu tentava aplicar essas ideias do direito em si no âmbito do futebol. E sempre tentando com o sonho de Juiz de Fora mesmo, que é uma cidade que eu vejo muito potencial. Igual o doutor Rodrigo estava falou Comissão de Esporte. A Comissão de Esporte foi primeiro lugar geral no JAN esse ano. Você vê que não são atletas profissionais, são atletas amadores, são advogados que treinam e têm um nível esportivo.
Estava até conversando mais cedo com o Cláudio aqui, ele falou sobre handebol, como é que representa o handebol aqui no cenário nacional sendo campeão. Então é isso que o esporte sempre me seduz, esse cenário de como aplicar o direito no esporte. Eu tenho uma dúvida e eu queria que vocês explicassem para a gente. A SAF, qual é a sua experiência como diretor de clube, né, como presidente de clube, e também na sua área profissional, como professor de educação física? O que você tem visto? Como tem sido, não só a questão jurídica, você pode explicar, doutor, mas como tem sido aí essa questão da SAF? Porque agora virou moda, a gente está vendo, tem repercussões, o Vasco teve problema, o Botafogo teve sucesso, o Bragantino teve sucesso, o Cruzeiro, de certa forma, né, conseguiu aí pelo menos recuperar uma parte e voltou, não está com aquele Cruzeiro de uns tempos para trás, que era multicampeão. O que vocês têm visto sobre a SAF? A SAF é, de fato, uma alternativa para os clubes? Então, a SAF ela veio para regularizar o futebol. Então, foi criada a SAF, mas o que acontece? No caso do Vasco, os clubes maiores, né? Eles têm um apelo maior de mídia. Então, é mais fácil negociar. O caso do Cruzeiro, ele tinha uma dívida de 1,5 bi, o patrimônio dele ficava em 500 milhões na época, só que a marca dele vale 1 bilhão. A marca do Cruzeiro é muito forte. Então, para alguém entrar na SAF do Cruzeiro, é muito mais fácil do que entrar numa SAF do Tupi e Tupinambás, porque o retorno que eles têm de mídia é muito menor. No meu modo de ver, a SAF é para recuperar clubes que estão com problemas de dívida impagável. Assim, seria, a grosso modo, você pode explicar bem melhor, como uma recuperação judicial Exato. do clube, uma forma de você... Geralmente clubes são associativos, né? Aprovar um estatuto que permite a inclusão do clube nesse modelo de negócio, que seria a SAF, e a parte de... Porque, assim, transformar em SAF é uma coisa, vender os direitos da SAF são outras coisas. Então, você pode vender, vamos supor, o Vasco vendeu 77% ou 70%, agora não tenho... Acho que eu estou confundindo por causa da 777. Mas o Vasco vendeu 70%, o Cruzeiro acho que vendeu mais. Outros clubes você pode vender, já vi conversa do Flamengo ou Corinthians de vender 40%, não vender. O clube continuar com a gestão, né? Eles não venderam. Continuar com a administração, né, a responsabilidade, mas captar dinheiro do mercado através dessa venda de cotas de sociedade. Agora explica pra gente o que realmente é a SAF. Então, a SAF acaba que na prática acontece o que o Cláudio falou. Dentro da SAF mesmo tem esses mecanismos de, em 10 anos, pagar a dívida da associação com regalias até 20% do rendimento, dívidas de receitas comuns, 50% de outros tipos de receita. Então, como se fosse um plano de recuperação. Mas a SAF nada mais é que regularizar o futebol de uma forma que acabasse com aquelas situações de dirigente vai lá, faz uma dívida, sai e deixa a dívida para a próxima gestão, aí o clube vai lá e faz essa dívida de 1 bilhão, que nunca vai ser paga, e isso só valoriza os times grandes, que tem mídia, os times pequenos vão sofrer execução, vão perder sede, os times grandes conseguem medidas, então acaba que ela não é só uma recuperação, isso já é discutido há muito tempo. Na Inglaterra, por exemplo, desde a década de 90, os clubes são obrigados a ser clube-empresa, justamente para esse modelo de associação não levar a essas situações de burlar a lei, burlar gestões e tudo mais. Então, ela é uma forma, já poderia ser feito qualquer clube ser uma pessoa jurídica no sentido privado, com fins lucrativos, divergente da associação. Então, a SAF chegou nesse meio tempo, seguindo de Portugal, que é a SAD. O modelo é um modelo válido, tem que se aperfeiçoar, como todos os modelos, mas já é um grande passo para essa situação de regularização e responsabilização dos dirigentes. Agora, nesse meio tempo de implementação, ocorrem esses planos, porque geralmente eles estão comprando clubes que estão em necessidade. Por exemplo, essas primeiras SAFs, ao meu ver, saíram muito barato. Muito barato. Muito barato, porque acaba o que os clubes estão fazendo? Quer dizer, quem está comprando esses clubes? Eles estão comprando a gestão, que você tem 10 anos para poder programar e acertar as dívidas. Aí você dá um alívio financeiro imediato para as dívidas de imediato
Mas depois você põe um clube para poder se pagar. Então, na verdade, bota está dinheiro saindo quase. muito barato. Essas primeiras que foram vendidas, saiu praticamente de graça. Praticamente Do de graça. Cruzeiro, do Atlético, que envolveu a venda do shopping, que o shopping ia dar um lucro absurdo agora para o Atlético. A que está dando mais certo, que a gente está falando aí, é o do Botafogo, Não, mas do Textor, né? desportivamente falando. E até porque também o Texas quer fazer aquele de clube Satélite. que ele traz pra cá e depois vai pra outro. Ele faz, a maioria dos negócios que o Textor fez foi entre os próprios clubes, né? Ele fica rodando jogador de um lado pro outro. Não sei se tem alguma manobra fiscal nisso aí, que a gente não pode entrar nesses detalhes. Mas outra coisa que também era um problema era em relação ao adiantamento de receitas. Que você falou, você, além de fazer dívidas do clube, você ainda adiantava receitas futuras para pagar na sua gestão e quando a próxima pessoa sumia, ela não tinha nem o que receber. E ela tinha que perpetuar esse comportamento, que é adiantar receitas futuras. E toda vez que a pessoa chegasse, a única alternativa que ela tinha para ter um dinheiro seria adiantar receitas futuras, porque a pessoa antes dela fez isso, então ela não tinha como... Aí fica o ciclo vicioso. Se eu não me engano, o Internacional fez isso ano passado, esse ano, Internacional do Rio Grande do Sul. Eu acho que ele adiantou receitas de 30 ou 50 anos. 20% sobre o direito televisivo durante 50 anos. Acontece isso, é um absurdo para a próxima gestão. Né? Provavelmente o presidente que vai nem nasceu. Exatamente. E em relação ao Tupinambás, essa questão de financeira, tanto das gestões passadas, sem dar nomes e entrar em detalhes específicos, como é que é essa gestão? Porque é um clube pequeno, de onde vêm as suas principais receitas, como é que é essa administração? Opa, não fala isso do meu clube do coração em Juiz de Fora. Não é pequeno não, é o maior da Zona da Mata, maior dentre os cariocas do Brejo. Retiro o que eu disse. Centenário, centenário. Não, fala isso não, Baeta. Clube do interior, respeita. vamos botar assim. O Tupinambás ele ficou muito tempo, ficou 50 anos fora do futebol. E aí o Tupi ocupou essa lacuna aí, porque, não sei se vocês sabem, o Tupi, a origem dele é o Tupinambás. Foi criaram o Tupi depois do Tupinambás. Eu entrei no Tupinambás com handball em 89, então tem muito tempo. Depois a associação que é de handball, ela pegou e ela alugou o Tupinambás, ela arrendou o Tupinambás por um período. E nesse meio tempo surgiu a oportunidade de voltar com o futebol. Só que a gente entrou na diretoria, efetivamente, em 2018. O Tupinambás tinha acabado de subir a primeira divisão. Aí acontece o que vocês estavam falando aqui. A pessoa que estava na gestão do futebol, ele deixou uma dívida de 2 milhões. Por quê? Todos os atletas, comissão técnica, fisioterapia, ninguém recebeu nada. A gente assumiu, uma semana depois, 48 ações trabalhistas. E aí, para quem não vê, fala assim, mas o Tupinambás estava na primeira divisão e caiu. A opção do clube, da diretoria que assumiu, foi regularizar o clube. Então, a gente abriu mão do futebol e regularizou o clube. Logo depois que a gente assumiu também, veio o clube foi a leilão por 12 milhões e 300 mil. O clube todo, a sede toda. E a dívida era de 9 milhões. Então, por isso que a gente pensou em começar a buscar alguém que quisesse comprar o patrimônio do Tupinambás, que é a sede lá de Santa Teresa. Essa sede foi vendida por 20 milhões, pagou-se a dívida praticamente toda, tem uma parte que está financiada, mas está tudo em dia, e o Tupinambás vem voltando aos poucos. Por que negociou a sede de Santa Teresa? O ginásio não era oficial. A arquibancada tinha que mexer, porque o AVCB não aceitava a arquibancada do jeito que estava. O campo não era oficial, você não pode fazer jogo. O salão de festa você não pode usar, porque tem um hospital em cima, tem que ser acústico, não sei o quê, 30 milhões. Então, o que você gastar no clube ia ser muito maior do que o clube valia. Então, a gente preferiu negociar a sede, compramos um terreno que tem 730 mil metros quadrados na BR-040 para fazer um CT. Então, esse terreno está quitado. O Tupinambás hoje tem dinheiro, está bancando praticamente 100% do Campeonato Mineiro. E nós aprovamos também a SAF. Mas a SAF, como eu falei, o Tupinambás hoje não está numa situação de um clube que está devendo muito e precisa de alguém que vai salvar o Tupinambás. A gente tem hoje o dinheiro para manter a competição que a gente está disputando. Nós temos dinheiro, caso queira jogar ano que vem, e estamos buscando parceiros, que pode ser uma SAF também, que já está aprovada a nossa Assembleia, uma SAF, mas que vai investir no clube para realmente o clube subir de divisão, ter uma projeção maior.
Um investimento de um empresário, não um salvador, né? Isso. Eu tenho uma dúvida com relação ao Tupinambás, porque ele sempre foi... obviamente que em Juiz de Fora você tinha 3 clubes mais tradicionais no que diz respeito ao esporte de rivalidade. Era o Tupi, o Tupinambás e o Sport, né? O Tupinambás ele tinha um público muito característico, que era da região ali, né? Você pegava Baía de Lourdes, Vila Ideal, Conjunto JK, Avenida 7, que era o público, né? O Poço Rico e tal. Hoje, como que está o quadro associativo? Porque você não tem mais a piscina, porque a piscina sempre foi muito famosa, o carnaval, quem de Juiz de Fora nunca foi no... Né, tinha ali, quando é criança, matinê do Tupinambás, todo mundo frequentava. Hoje, como é que está? Então, o Tupinambás chegou a ter 19.500 sócios. Nossa. Só que aí criaram um sócio card. O cara pagava R$200 por ano para usar o Tupinambás. Isso aí faliu o Tupinambás. Porque não tem condição, com R$200, dá R$12 por mês. Uhum. E aí, esses sócios foram vendendo os títulos, deixando de pagar o título. Então, hoje nós temos lá 130 títulos. Desses 130 títulos, tem 50 e poucos sócios. Esse é o quadro associativo do Tupinambás. Está tudo em dia. Os outros sócios, a gente tentou, publicou em jornal, chamando para vir, para dar anistia, para o pessoal voltar, mas não apareceu. Depois que o Tupinambás foi vendido, aí aparecem vários sócios entrando com a ação. O cara é sócio lá de 1966, ainda nem nascido. Ele acha que ele é dono do título e que ele tem que receber um percentual. Só que o Tupinambás é uma dúvida que fica na cabeça das pessoas. O Tupinambás não acabou, ele não foi vendido. Vendeu parte do patrimônio e o patrimônio hoje é maior do que era antes. Então, assim, as pessoas confundem e tentam tirar vantagem. Assim, eu tenho um título de sócio, eu nunca pago o clube, não vou lá tem 10 anos, e mesmo assim eles deram o direito de entrar com a ação contra o clube. Esses associados do Tupinambás, que mantiveram 50 e poucos, né? Sim. Eles... mas é por paixão, porque hoje não tem uma sede. Clube, né? Não, a gente tem um acordo, a gente fez um contrato com o Esporte Clube. Então, os associados do Tupinambás podem frequentar o esporte. Entendi. Então, Um rival. Então, assim, em Juiz de Fora já teve o Manchester, não sei se vocês lembram. Lembro. Foi criado, era uma boa para Juiz de Fora. Mas aí Que ficou eram os aquela 3, né? rixa dos clubes, né? Eu quero que seja Tupi, eu quero que seja Tupinambás e o esporte. Mas, assim, para Juiz de Fora, seria bom ter uma entidade que representasse o futebol. Seria muito mais viável até para o poder público poder ajudar, né? Tal como foi, eu acho que se espelhou um pouco com o Paraná Clube. Sim. Acho que o Paraná Clube era isso, a junção de alguns clubes pequenos para concorrer com Curitiba e Atlético. Até para captar patrocínio. Assim, um paralelo nos Estados Unidos tem muito, como são franquias, né? Tanto no basquete como no futebol americano. Eles, se numa cidade, eles têm os incentivos fiscais e eles não conseguem... E aí uma outra cidade tem uma condição melhor, eles mudam o clube de cidade. Não, agora o Denver, não sei o que, vai chamar Boston, alguma coisa, entendeu? Eles mudam o clube de cidade. Mas voltando ao assunto da SAF, em relação a essa discussão sobre fair play financeiro, que, obviamente, é um assunto mais para clubes maiores, né? Que gastam sem poder, e as SAFs, por mais que não... também gastam sem poder. Elas não têm um lastro financeiro que justifique os investimentos que elas fazem. Como é que você vê isso? Você acha que é uma tendência de, em algum momento, isso ser aplicado no Brasil? De que forma? Você é a favor, é contra? Como é que você vê isso? Fair play financeiro, ele é um mecanismo que ele ajuda a competitividade para todas as equipes, né? Para não ter aquele distanciamento de arrecadação e investimento no futebol e as outras equipes não conseguirem combater, ter essa competitividade. Mas tem que saber como vai ser feito, né? Mas, por exemplo, a SAF é uma empresa, não é mais uma associação civil sem fins lucrativos, ela visa lucro. É natural, alguém quiser fazer na sua empresa um aporte financeiro de investimento, não é vedado, entendeu? O problema é quando você
está gastando mais do que arrecada. Isso aí, muitas vezes, pode ser até uma manobra de venda de clube, venda de SAF. Você cria uma dependência. Olha o Corinthians como é que está criando. Não estou falando que ele vai ser vendido, entendeu? Mas é o cenário que você cria, o cenário de... Cria uma situação, igual o Cláudio falou, de vir a SAF como um bombeiro, só para poder regularizar os clubes, assim. Então, se não tiver, você pode criar um cenário de dívida que a única saída para o clube vai ser vendido. Então... tem que saber lidar isso. A polêmica está com o Texas, agora está gastando, aí discute com o Bahia, que é do Grupo City, aí vem o Flamengo que arrecada. Eu, particularmente, tenho uma dúvida e eu tenho um certo receio com relação a essa questão do fair play financeiro. Por quê? No Brasil, como a tendência é fazer tudo errado, eu tenho muito medo de haver uma tentativa de não criar o fair play financeiro tal como outros países existem. E sim para limitar o ganho. Entendeu? Porque você sabe que... clubes, né, como o Flamengo, como o Corinthians, por mais que o Corinthians esteja endividado, são clubes com muita arrecadação. Mas a questão do Flamengo mesmo, que está com uma saúde financeira que o Brasil nunca viu um negócio desse. O Flamengo fatura 500 milhões a mais do que o segundo colocado, que seria o Corinthians e Palmeiras. Então, e aí o meu medo é eles tentarem limitar para que esses clubes não possam ganhar mais. E não para que eles tenham uma responsabilidade lá. Em vez de colocar uma proporcionalidade entre ganho e gasto, colocar um teto de gasto. Um teto de ganho. Teto de ganho, Como brasileiro já fala que tem que ser estudado pela NASA, pode acontecer. De tudo, né? De tudo, né? Não vou falar que não, mas o objetivo principal mesmo é para justamente como se fosse uma educação financeira de casa. Você não gastar mais que arrecada. Esse é o principal que se visa no fair play financeiro. Mas nada, não duvido de nada de eles começarem a limitar os ganhos, que seria uma coisa ruim, entendeu? Você pode até limitar, de certa forma, um pouco a aplicação no salário, na contratação, mas vai além do futebol. Você pode arrecadar mais dinheiro, está aplicando, né, tecnologia do futebol, estrutura, CT, inteligências, tem vários outros tipos de formação de jogador, que o futebol está muito mental, tem um Tact Up, acho que o Cláudio, não sei se já ouviu falar, o Tact Up, que mede tempo de reação de jogador. Então, às vezes você limita o gasto no plantel, mas o futebol vai além do plantel. Mas assim, até essa limitação de gasto no plantel é uma coisa de cerceamento do mercado, porque se você não pode, você só pode pagar tanto de salário, você limita o número de jogadores que você vai trazer, porque a concorrência não existe essa limitação em outro lugar. Então, por exemplo, hoje o Brasil ele domina a América do Sul, sim, disparadamente, porque nossa moeda é mais forte, nossos clubes, a gente tem uma população maior, então nossos clubes têm mais arrecadação, e também diversas crises nos países vizinhos. A própria Libertadores, que já foi, ainda continua sendo uma competição muito hostil, mas já foi dominada por outros países. Acho que, se não me engano, os últimos 5 campeões são brasileiros. E esse ano tem 2 brasileiros na semifinal, pode chegar uma final brasileira de novo. E assim, eu acredito que a Conmebol quer desesperadamente impedir isso de alguma forma, sendo lícita ou talvez até não lícita, porque árbitros sul-americanos são muito suspeitos, né? Teve um depoimento agora, né? Esses dias. Lá no Congresso? No Senado, isso. Não viu, não? Não, mas ele estava falando de árbitros, não. Estava falando de apostas, né? Também de árbitros. De árbitros também? Também. Mas não sul-americanos, acho que é brasileiro. Também. Ele falou que, inclusive, ele atuou agora na Bolívia, tem um mês e pouco atrás. Esse é um outro ponto que a gente pode entrar depois, que é muita gente falando muita coisa e prova que é bom nenhuma, né? Sim. E também outra coisa que em relação a isso, que eu acho absurdo, é que a pessoa ela não acusa ninguém de nada. Ela fala, com certeza tem influência, com certeza tem manipulação, com certeza, eu apostei nessa manipulação, mas quem manipulou? Com que objetivo? Pagou quanto? Ganhou quanto? Estão acusando quem? Isso ninguém acusa, só jogam no ar, parece que é só para tumultuar, você não acha não?
No caso desse, eu vi lá o depoimento dele, ele está um réu confesso. É aquele cara de Portugal, depois de Portugal. Sim. Mas ele confessou nada, ele confessou que nada específico. Ele confessou que ele bagunçou um time lá, rebaixou não sei quantos times, mas assim... Daniel, eu até entendo, mas o Brasil ele tem um histórico muito ruim com relação, né? Talvez você não vai lembrar, você é mais novo que a gente, mas a gente lembra de um 2005. árbitro. O Edilson. É. Era Edilson. Então, não, mas esse tem o árbitro, tem o nome, tem o que foi, o que aconteceu, quais jogos foram manipulados. Isso tem uma coisa específica. Essas acusações são totalmente genéricas. Ele fala, eu apostei, esse cara, por exemplo, citou, eu apostei a favor do Palmeiras no ano passado. Quais jogos? Porque como é que você tinha certeza que ia ganhar? Quem te falou? Quem que foi que fraudou? Ele não acusa ninguém, ele só fala que ele, entendeu? Parece que é uma coisa jogada no ar com o único objetivo de tumultuar, porque o texto vem falando há quantos meses? Eu vou apresentar provas mês que vem. Exatamente. Vou apresentar provas mês que vem. Cadê? A prova Cadê? não Eu tenho um áudio, aí o áudio que apareceu do cara da 4ª divisão do Campeonato Carioca. Entendeu? Assim, eu sou a favor de punir, e assim, estando no Brasil, indubitavelmente tem corrupção espalhada por todos os lados. Mas, pô, pra você fazer uma acusação, você tem que dar nome aos bois. E eu acho que até agora é só um monte de gente falando ao Então, tem Léo. o Diego Portilho, jogou no Tupinambás, o campeonato da Série D. Ele saiu do Tupinambás e foi para Curitiba. Ele foi banido do futebol porque ele vendeu o resultado. Então, é um jogador que passou pelo Tupinambás, ele chegou na Série A do Brasileiro, quer dizer, é um salário aí Elite. no mínimo de 40, 50 mil reais, e ele vendeu um resultado. O Mas- Paquetá recebendo em livros tá aí, aí para ser banido. Tá. A questão no financeiro não vai segurar se a pessoa for manipular um resultado. Sim. Porque eu também tenho muito da impunidade, da sensação de impunidade, né? Vou tomar um cartãozinho amarelo e ninguém vai perceber. Isso é uma coisa que eu acho que devia ser proibido apostar, cara. Assim, eu sou a favor da liberdade quase que plena. Mas se apostar no cartão amarelo, incentiva esse tipo de coisa. Você tem que apostar só em coisas positivas. Gol, beleza. Agora em coisas negativas, tipo falta, cartão amarelo, coisas que a pessoa pode fazer a qualquer momento sem nenhuma dificuldade, Ano acho que passado, não poderia ser apostado uma nesse tipo de bet coisa. procurou o Tupinambás, a gente não quis o patrocínio. Porque ele queria pôr 3, 4 jogadores. Então, assim, ele põe um jogador. Quem te garante que aquele jogador não vai cometer um pênalti na hora errada? Ele, nesse depoimento dele, ele fala do clube de Brasília, que ele foi lá e enganou a presidente do clube. E ele pegou e rebaixou o time dela. Foi falando vários. Está até marcado agora, semana que vem, alguns senadores vão em Portugal, porque ele falou que vai passar as provas. Desse evento específico. Não, de vários outros. Ele falou assim, ó, A eu tal vou até das o meu provas que nível. o Daniel tá falando. É isso que eu quero ver. Ele falou Porque assim, uma das assim, argumentos falou assim, eu temo pela minha segurança. É o argumento que a Isso. pessoa fala. Isso. Eu tô falando que tá Não, mas acontecendo, isso é evidente. Não, É. que se for verdade... Se acontecer, eu te falo porque eu fui advogado de uma grande operação, né, há uns anos atrás, e a gente sabe que, por mais que tivesse a mídia e tal, todo mundo estava envolvido, né, tinha receio, óbvio que tinha receio. como a máfia, Você né? não sabe o que vai acontecer, né, e mexe com pessoas poderosas aí, pessoas com muito dinheiro, né? É difícil. Agora, uma coisa que você falou aí, eu fiquei preocupado, né? Até que ponto o patrocinador vai chegar com jogadores e te obrigar a... Então, você já não está no desporto, né? Você está numa situação que... no nosso caso, foi o jogador que indicou a bet. Depois jogador. Ele que falou, não, tem o pessoal de Goiás, não sei o quê. Os caras fizeram vários contatos, a gente não quis. Porque assim, vou ter que trazer o jogador do cara para apostador. E você falou em questão de empresários, por exemplo, porque você falou de jogador, de bet, de patrocinador que escala, empresário também. Chega e fala, principalmente nessas peneiras, né? O cara fala, esse cara aqui você vai passar, o cara não vai passar, existe isso? Não, o empresário é o seguinte, o melhor jogador sempre é o dele. Então ele quer pouco jogar. O que eu estou mais gostando é que o podcast virou a fofoca futebolística, né? Conte, por favor, abra todas A as caixa suas... preta, a caixa preta. Conta pra gente, como é que é? Jogador, de fato... A gente sempre teve essa dúvida, né? Jogador, de fato, faz corpo mole, eles Chinelinho, destroem... famoso chinelinho. Destrói treinador, derruba jogador. Com certeza. Como que é? Como é que é essa caixa preta? Conta pra Eu estava gente. até conversando antes, um jogador que hoje tem 30 anos, ele já não vai mais ser um jogador de alto nível, jogando no Tupinambás.
Então tem um jogo em Uberlândia que ele tem que ir de ônibus. Ele fala assim, contusão, não vou. E não vai. E aí você não pode mandar ele embora, porque o contrato do CBF ele é no mínimo de 3 meses. Aqueles 3 meses você tem que manter o jogador. Que ainda é pouco, né? 3 meses. É no mínimo. E aí eu lembro de uma ocasião que não sei se foi esse ano passado, o Água Santa e o Palmeiras na final. O contrato Água Santa como time pequeno, assim, já no futebol paulista, quer dizer, outro nível de faturamento. Mas o contrato de todos os jogadores, que já estavam todos vendidos para o clube da Série B, terminava no meio da semana entre um dos jogos da final. Então, no primeiro jogo da final ia jogar o time completo, no outro jogo o Água Santa não tinha mais time. Sim. Porque terminava esses contratos. Aí a CBF, dando aquele jeitinho brasileiro, estendeu esse prazo para ser todo. Aí acho que agora até é normal, né? Os jogadores só podem se apresentar depois do final do campeonato estadual. Eles têm esse... O contrato do jogador, enquanto ele estiver vinculado ao Tupinambás, ele pode assinar um pré-contrato 6 meses antes do contrato dele encerrar. Então ele pode estar no Tupinambás até, nossa competição vai até dia 30 de novembro. Então nossos contratos são até 1º de dezembro. Nesse período, só se o Tupinambás quiser dispensar ele. Eu consegui um outro contrato, aí ele consegue sair. Mas aí tem o outro lado, se você não dispensa o jogador, ele não quer jogar. Então acaba que ele vai. Tem que ir, né? Mas assim, ele tem que cumprir o contrato com a CBF. Esse contrato que está vinculado lá, ele tem que manter. Entendi. E com relação ao aspecto jurídico aí, existe uma lei específica de incentivo, né, ao esporte. Como que ela age? E o que você tem de experiência com relação a isso? De estudos também? A lei de incentivo ao esporte até ela é relativamente antiga, de 2006. É uma lei, eu acho que ela pega os moldes um pouco da Rouanet, que é incentivo fiscal para o contribuinte destinar ao esporte. Mas a dificuldade maior é arrumar patrocinador, porque é um excelente mecanismo, se você parar para pensar. As empresas, às vezes, de agir. O Estado é obrigado a fomentar o esporte. Em vez de agir diretamente, a empresa vai lá, paga para o clube, aí tem deduzido, a empresa ou o contribuinte mesmo, pessoa física, do seu imposto de renda, ainda ganha uma ação de marketing, ainda está fazendo situação de esporte, toda essa visibilidade. Os projetos são simples, são feitos no Ministério do Esporte, no site. Pessoa física agora de 2023 passou que pode doar 2% do imposto de renda, que não vai ser abatido, no fim das contas é o mesmo valor que paga o leão direto. É um batimento direto, não é igual nas empresas que entra como proporcional, você não é 100%, vamos supor, nas empresas se você doa 100 mil, entra como despesa, aí você abate da alíquota que você vai ter que pagar, a alíquota vai incidir sobre um valor menor. Se você doar 100 mil, você não vai abater 100 mil do imposto que você vai pagar. No caso de patrocínio, né? Da empresa. Não, no caso da lei de incentivo. Você vai estar nesse limite de 2%. Se esses Pessoa 2% física. fica, não, pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Pessoa física passou de 6% para 7%. Ah, tá. Entendeu? Aí se 100 mil estiver dentro dos 2%, ok. Aí você faz o projeto, depois do projeto estando pronto, aí você vai procurar patrocinador. Você consegue até furar uma fila, entre aspas, não é furar a fila que é oficial. Se você já tiver uma carta de patrocínio da empresa X antes, você já vai com um projeto que ele passa na frente dos outros, porque você já foi com o patrocínio pronto. Mas o futebol, às vezes, acontece tantas coisas, tantos absurdos de futebol, eu estou falando de caixa preta, que às vezes muito empresário não quer associar alguns clubes de futebol, prefere fazer um direcionamento social para outras áreas, ou um direcionamento social mesmo para ter visibilidade. Mas era um mecanismo que tinha que dar mais certo, principalmente para os clubes menores. E nessa questão da empresa, ela também se aplica só as empresas que estão em determinado regime tributário ou uma empresa optante pelo Simples poderia contribuir? Então, tem do lucro real, que eu acredito. Então, acho que é só essa. Só lucro real. Então, talvez uma forma de você conseguir atingir, porque você pegar Juiz de Fora, eu não vou saber a porcentagem, mas a maioria das empresas são optantes pelo Simples. E, quer dizer, o mercado inteiro poderia contribuir de alguma forma que é impedida, porque só nesse Lucro real. Daria uma maior abrangência de arrecadação. Isso seria uma melhor forma, né, de ampliar. Mas tinha que sanar primeiro o fato das empresas criarem mais coragem de estar investindo junto. Porque as empresas que existem já dá para poder, da modalidade, já dá para dar uma fomentada grande. Mas elas que estão optando e não patrocinar muitas vezes. A gente conversou acho que foi com o Michel, que estava organizando o Miss Gay, o Miss Brasil Gay. Ele falou um dado aqui, não vou lembrar exatamente, mas como assim, que
Juiz de Fora tinha potencial para arrecadação dessas leis de incentivo pelas empresas que tem aqui na região, tipo de 6 milhões de reais para ser captados, baseado nessas empresas que podem doar e que todos os projetos que são contemplados conseguem não dar 1 milhão. Quer dizer, que tem um mercado aí de 5 milhões que poderiam ser, que as empresas poderiam participar, mas que não investem. No caso dele, do Miss Gay, né, a situação é um pouco mais complicada aí. Porque mas tu fala assim, eles não recebem nada e já começam com uma dívida de 200 mil. Não, eu falo que então, assim, eu tenho um potencial de tem doação. Tem potencial, mas ninguém faz. Ninguém faz em nenhuma área, entendeu? Geralmente aí a culpa é do contador. O contador das grandes empresas, ele acha que vai dar trabalho. Aí ele não incentiva que a empresa faça. Entendi. Nós temos a lei estadual e a lei federal. A estadual, o limite, o teto dela, esse ano bateu em março. Por quê? Eram 24 milhões para o estado todo, 800 e poucos municípios, deve dar o quê aí? 20 mil para cada município. De lei de batimento? incentivo. Não, a lei de incentivo o teto do estado era 21 milhões. É o máximo que poderia então, ser batido os impostos, para todas as cidades. Aí agora um deputado conseguiu mudar, alterou para 84 milhões. Que mesmo assim é pouco. Que mesmo assim vai dar 90 mil por município. É muito pouco. E é pelo ISS. Não, e pega alguém que consegue patrocínio gigantesco e já... 900 municípios, né? Exatamente. No caso da lei federal, você pode, na estadual você pode entrar com 3 projetos de no máximo 300 mil. Então você entrou com um projeto. Se você não tiver já a empresa, a carta de intenção que ele falou, para entrar com o projeto, você entra, aprova o projeto, o Tupinambás tem o projeto aprovado, a Associação Desportiva tem o projeto aprovado, mas não consegue captar. Porque quando você entra com o projeto, se você não tem a empresa que vai pôr o dinheiro, chega em março, acabou o tempo. Mesmo que você encontre uma empresa, ela já não pode mais doar. Aqui em Juiz de Fora, a MRS é uma empresa que sempre foi pela lei federal. Ela sempre entrou nesse projeto, mas as outras, elas têm uma resistência. E eu acho que é na parte da contabilidade, que eles acham que é uma dificuldade para... vai criar mais um trabalho para a contabilidade. Na verdade, não é. É só ele ter o comprovante que ele fez, está dentro do... É coisa cultural mesmo, a questão das pessoas. Teria que até ter uma campanha, né, para incentivar, porque que isso ajudaria até o governo, porque é um gasto direto numa pessoa que está empenhada para que chegar. Porque esporte é uma coisa que salva vidas, educa e transforma uma sociedade. Principalmente quando começa na infância, às vezes nos colégios. Aproveitando esse assunto, o Brasil é um berço de, como a gente está falando muito sobre futebol, né? O Brasil é um berço de jogadores de futebol, um exportador de jogadores de futebol. E investir na base, eu acredito que seja a solução para a maioria dos clubes. A questão de endividamento é um produto, vamos botar assim, que você vai investir um valor pequeno, proporcional ao que você pode ganhar no futuro. Tanto que cada vez os jogadores saem mais jovens daqui do Brasil. E voltando àquele assunto de valores que a gente vende e compra, eles saem aqui baratinho, um ano depois, que está num clube qualquer da Europa, é vendido por 10 vezes o valor. Então, como é que você vê essa necessidade e essa cultura de investimento na base, investimento maciço, e aproveitando, falando sobre o mecanismo de solidariedade da FIFA, que vem justamente proteger em relação a isso, que é os clubes formadores, depois de 10 anos investindo no jogador, na criança, cuidando muitas vezes dando casa para a família, dando às vezes emprego para os pais, esse jogador é vendido e você continua lucrando com ele nas próximas vendas, nas vendas futuras. Explica mais um pouco desse mecanismo e como é que você vê a base no Brasil? Olha, a base no Brasil é o tesouro de todos os clubes de futebol. Eles têm que enxergar isso, porque nem todos os clubes têm uma marca grande para explorar. Porque o torcedor é um consumidor fiel. O consumidor do Botafogo não consome Flamengo. Se bem que eles são semelhantes, né? Eu sou flamenguista, eles acabam assistindo nossos jogos também. Mas, tirando essas grandes marcas, os outros times eles precisam do futebol. O Flamengo ele compra o jogador já pronto, mas já tem uma marca de que você explora a receita. Então, acaba que isso é proteção para os clubes. Tem um mecanismo de solidariedade, tem a proteção dos direitos econômicos se o jogador tiver
documentado certinho, tem proteção se algum time vier a roubar da sua base, você ganha indenização pela Lei Pelé de 200 vezes o custo que você teve, se você tiver a documentação prévia. Tem um mecanismo de compensação para o treinamento, que é o primeiro contrato. Então, tem essas formas de remunerar o futebol de base, que é o tesouro. Entendeu? Porque, igual você falou, fica 10 anos, mas o Cláudio sabe muito bem disso. Não é o 10 anos um que deu certo. Você tem que bancar um grupo de jogadores para um dar certo. É um para poder bancar 30. Porque, geralmente, você não sabe qual que vai dar certo. Você vai apostando, tudo mais, mas o futebol é um esporte coletivo. Você tem que fazer um grupo para ele treinar. Para um dar certo, ele tem que estar treinando com 20, com 25 no plantel. Mas eu acho que o investimento sem essa garantido. Por exemplo, o Palmeiras, que tem um número... Eu lembro que ele investiu durante, sei lá, 5 anos, 30 milhões na base. Um jogador que saiu, 400 milhões. Pagaram o quê? 30 anos de base. Um cara. Mas aí foi uma exceção, né, da exceção. Mas o mecanismo é até bom que protege isso. Por exemplo, se vir um Palmeiras, o Tupinambás está com um jogador até 16 anos, ficou lá dos 12 aos 16, começa a computar o mecanismo de solidariedade. Pegou, Tupinambás hipoteticamente não conseguiu o mecanismo de indenização de 200, que não estava com um contrato, alguma coisa assim. Mas ele tem esse registro oficial dele dos 12 até os 16, que até os 15 anos é 0,25. Para cima tem é uma meio proporcionalidade, por ano. tem uma proporcionalidade. Aí, né? em cada transação, antigamente era só na primeira internacional, agora é em cada transação. Aí, em cada transação vai estar sempre recebendo essa parcela. Então acaba que isso protege o clube formador. É um mecanismo muito sério, muito bem. Deveria ser melhor aplicado, mas só que ele tem já uma vida no futebol brasileiro aí que ajuda muito o time. Eu lembro do Felipe Coutinho, do Vasco, que foi vendido, sei lá, 300 milhões de euros, uma coisa assim, por Barcelona. Não foi uma venda gigantesca, e o Vasco bolsou uma grana... O próprio Flamengo, né? O Flamengo todo ano põe atleta na Europa. Vinícius Júnior, base. Aí espera dar o Endrick agora do Palmeiras. Mas assim, o nosso início da conversa, a SAF, está diretamente ligada à base. Quanto melhor a base, mais vale a SAF do clube. acho que muito é isso que ele igual falou, esse que é o ouro, né? Porque se você tem atletas destacando na base, o cara já entra e fala assim, opa, ele tem lá 200 atletas que potencial para transferência. Às vezes ele já via 2 e falou, pô, esses 2 aqui já pagam investimento da SAF. Tem clube que nem quer subir de categoria profissional só para ficar ali formando jogador, aí usa aquela divisão, que é uma divisão morna para testar, porque os jogadores estão saindo cada vez mais cedo. E a gente vê o reflexo no futebol hoje em dia, está cada vez mais doído de ver. Sim. Entendeu? Porque os jogadores eles saem para aprender com 18 anos. Não tem treinadores. Por que valoriza muito mais lá? Não é só porque o mercado lá é melhor. É porque chega lá, tem um treinamento adequado. Hoje em dia o treinamento não é só mais físico, chupar uma laranja e correr 10 quilômetros, não. Tem posicional, forma de dominar, você tem que dominar já posicionado para lá ou para cá. Então eles já saem mais cedo, porque a Europa não está tendo paciência de pegar jogador com 21, 22, igual pegava antes, que chega com um desnível tático muito grande, entendeu? Então ainda tem essa questão de saída de jogador. Bom, normalmente essa função é do Daniel, mas hoje serei eu. Nós estamos caminhando para o final e eu gostaria de agradecer a presença dos dois. Gostaria de pedir que cada um aí desse as suas redes sociais, mandasse uma mensagem e fizesse um comentário final, porque a gente vai ter que finalizar esse podcast. Depois passou rápido, né? Passa rápido. Eu agradeço o convite aí, foi uma honra bater esse papo aqui. Nem vi o tempo passar. Mas é isso, passar a mensagem aí que o meu sonho aqui em Juiz de Fora é ver um time constantemente na Série B. Desejo essa sorte para o Tupinambás aí, que é um clube centenário, ainda tem mais 100 anos que possa acontecer. E é isso, a rede social é leonardo.cortereal. Muito obrigado. Cláudio? No caso do Tupinambás, primeiro pedir para o pessoal de Juiz de Fora que apoie o clube da cidade que está em atividade. Tupinambás Esporte tem que ser parceiros fora de campo. E são adversários dentro do campo. Então, hoje, o Tupinambás está buscando um acesso, né, para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. E a pessoa que é torcedor do Tupi, torça pelo futebol de Juiz de Fora, vai lá prestigiar. O que a gente está podendo fazer, o ingresso está R$ 5,00, R$10 a inteira, 5 a meia. Então, assim, as pessoas prestigiarem o esporte da cidade.
torcer agora que o esporte regularizou, voltar também com as categorias de base e deixar essa briga, entre aspas, né, para dentro de campo. Fora de campo tem que se torcer pelo esporte, seja ele futebol, handball, vôlei, aí com o pessoal da UFJF, que está fazendo uma boa campanha. E falta isso muito para Juiz de Fora, valorizar o esporte daqui. Nós somos para o pessoal mais antigo vai entender, o Schumacher, Juiz de Fora é o Schumacher andando de fusquinha. É Juiz de Fora. Tem atleta de qualquer modalidade, mas ele não tem o apoio necessário para se desenvolver. Então, como a gente mudou de posição, eu vou dar o agradecimento final. Eu quero que todos se inscrevam nos canais da OAB Juiz de Fora, no Instagram, no YouTube, que vocês compartilhem esse vídeo, comentem, deem sugestões, assistam outros episódios e, no mais, nos vemos no próximo episódio. Até!